a gente poder, né? A gente poder ir para frente. Então, vamos lá. Bom dia, Jaine. Seja bem-vinda. Então, vamos aí. Pessoal, hoje o assunto, né, nosso vai ser o mesmo que nós falamos na aula passada, né, que são os geradores e os receptores. Então, nós vamos ainda finalizar a parte de circuitos. Na aula que vem já vai ser eletromagnetismo, tá? E eu peço desculpas a todos, né, pelo fato de a gente estar andando nessa velocidade toda, porque além, né, do número menor de aulas, nós temos também esse limite, né, das aulas online. Então, vamos embora. Ver o máximo possível para vocês terem aí, né, recursos para fazer um Enem bacana, né, o melhor possível. Bom, então, bom dia aí quem está chegando, né, que é o Lucas e mais uma vez a Jaine. Sejam muito bem-vindos. Então, vamos para frente. Então, a gente viu, né, na aula passada que os geradores são os dispositivos, né, que têm a função ou que fazem, né, a transformação de energia não elétrica em energia elétrica. Ok? Então, quando a gente falar, né, sobre geradores, pensa nisso. Transforma energia não elétrica, ok? Para energia elétrica. Essa é a função do gerador. Que tipo de energia? Qualquer energia. Então, a geração de eletricidade, basicamente, é isso. Conversão de energia não elétrica em energia elétrica. Que energia não elétrica? Eólica, ou seja, energia cinética, energia potencial, qualquer energia. E o receptor é aquele que faz o contrário, né? O receptor é justamente... Bom dia, Arlen, seja bem-vindo. É o dispositivo que pega a energia elétrica, ok? E transforma essa energia elétrica em energia não elétrica. E essa energia elétrica também pode ser qualquer uma, né? Pode ser cinética, potencial, pode ser sonora, luminosa, qualquer coisa, qualquer tipo de energia. Só não pode ser exclusivamente energia térmica, porque energia térmica, quem transforma energia elétrica em energia térmica apenas é o resistor. E aí a gente viu, né, que o gerador, né, ele tem um símbolo, assim como o receptor, né? O símbolo do gerador é um símbolo de bateria com uma resistênciazinha. O símbolo do receptor é o símbolo de uma bateria com uma resistênciazinha. Ou seja, o símbolo do gerador e do receptor são absolutamente idênticos, ok? E aí a gente viu, né, como identificar o gerador e o resistor. No gerador, a corrente elétrica atravessa, né, sempre atravessa o gerador, passando do polo negativo do símbolo da bateria para o polo positivo. No receptor, a corrente elétrica passa em sentido contrário. Na corrente elétrica passa, então, no receptor, do polo positivo para o polo negativo do símbolozinho da bateria. Então, é dessa forma que a gente diferencia em um circuito quem são os geradores e quem são os receptores. O gerador, ele produz energia, essa energia produzida, essa eletricidade produzida, a gente chama de força eletromotriz, representada pela letra grega epsilon. E esse R aqui, ó, é uma resistência interna que existe dentro do próprio gerador. Todo gerador tem resistência interna, porque a corrente elétrica encontra dificuldade para passar dentro dele. No receptor, ele consome energia. Então, nós temos uma força contra-eletromotriz que a gente chama de epsilon'. Da mesma forma, existe uma resistência interna dentro do receptor, que é a dificuldade que a corrente encontra para passar por dentro dele. E aí nós vimos, né, que na aula passada, tanto o gerador quanto o receptor, eles podem ser representados de forma gráfica, né?
onde nós temos a diferença de potencial e a corrente, nos dois casos. E no caso do gerador, o gráfico que representa o gerador é uma linha reta decrescente, e o que representa o receptor é uma linha reta crescente. Vale lembrar, eu chamei a atenção disso, né? Que o coeficiente linear dessa linha representa a força eletromotriz. E aqui embaixo, onde nós tocamos o eixo da corrente, nós temos a chamada corrente de curto-circuito, que é a corrente máxima que o gerador pode oferecer. No caso do receptor, aqui no coeficiente linear, nós temos a força contra-eletromotriz, e aí nós vamos ter, então, a corrente no receptor, que pode ser o que tiver, né? O que for possível. Então, como a gente vê que são gráficos retilíneos, né? Esses gráficos retilíneos ou funções afins são regidos por equações de primeiro grau. E aí nós vimos, então, que a equação que rege um gerador é aquela que diz que o que ele entrega é o que ele produz, menos aquilo que ele mesmo consome. No caso do receptor, o que ele recebe é aquilo que ele usa, mais aquilo que ele consome. Então, reparem que a diferença do gerador e o receptor, em termos matemáticos, é basicamente um sinalzinho de mais e de menos. Ok? Então, fiquem espertos com isso. Nós vamos usar isso aqui hoje. E aí a gente viu que quando a gente tem um circuito composto por geradores e receptores, existe uma lei geral de Ohm, que é chamada de lei de Pauli, e essa lei de Pauli, ela é a que resolve nossos circuitos, né? E essa lei de Pauli, nós vimos que ela é a seguinte: a corrente no circuito é dada, então, pela soma dos geradores menos a soma dos receptores, dividido pela soma dos resistores. Essa é a lei de Pauli. Está na transparência, né, nos slides da aula passada. Então, um resumo total sobre receptores e geradores eu fiz aqui agora nesses primeiros 7 minutos de aula, ok? E agora nós vamos usar isso. Como que a gente vai usar isso? Cara, nossa senhora, tem aplicações infinitas, né? Então, eu separei aqui algumas questões, alguns exercícios para a gente poder resolver nessa aula de hoje, tá ok? Então, vamos pegar aqui o primeiro exercício, que é um exercício clássico. Então, você bateu o olho e você tem que resolver no pá, pum, com 5 minutos no máximo, com 3 minutos no máximo. Mas nós vamos gastar mais tempo, porque eu vou ficar falando o tempo todo, né? Então, vejam só. Aqui nós temos um circuito. Veja que é um circuito constituído de um caminho só. Esse um caminho a gente chama de malha única, um circuito de malha única. Como se trata de um circuito de malha única, nós temos, então, que é um circuito em série, né, que só tem um caminho para a corrente passar. E ele é constituído por 1, 2, 3, 4 baterias e uma penca de resistores. Ó. Bom, no meio dessas baterias, nós vamos encontrar geradores e vamos encontrar receptores. Então, como que a gente faz para separar os geradores e os receptores para poder usar a lei de Pauli, né? Como é que nós vamos fazer isso? Então, eu dei a dica na semana passada, na semana retrasada, e eu espero que vocês lembrem. Né? Como é que a gente começa? Você vai olhar o circuito todo e vai identificar a bateria de maior tensão. Veja, nós temos uma de 50, uma de 30, uma de 30 e uma de 50. Bom, qual que é a de maior tensão? É de 50, mas nós temos duas. Então, você escolhe uma. Escolhe aleatório, não tem uma regra. Você pega a bateria de maior tensão. Tem igual, pega uma aleatória. Se você errar, não tem problema. O resultado vai dizer que você errou. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos escolher uma como gerador. Nós vamos escolher uma bateria como gerador. Eu vou escolher aqui agora essa bateria aqui, ó, essa primeira bateria aqui, ó, como um gerador. Então, eu estou escolhendo, ok? Aleatoriamente, essa bateria aqui, ó, e vou dizer que ela é um gerador. Se ela é um gerador, o que vai acontecer com ela? Nós temos aqui o polo positivo e aqui o polo negativo. Significa que se ela é um gerador, a corrente elétrica vai atravessá-la, passando do polo negativo para o polo positivo, ou seja, a corrente elétrica vai passar aqui, ó. Uma vez estabelecido isso,
eu vou aplicar essa minha regra a todo o circuito. Então, se a corrente está vindo aqui, quer dizer que aqui ela vai passar assim, ok? Aqui ela vai passar assim, e aqui ela vai passar assim. Cleoninho, por que a corrente faz isso? Porque a corrente sempre sai do gerador e volta nele. Lembre-se, um circuito pode ter só geradores? Pode. Um circuito pode ter mais gerador do que receptor? Pode. Um circuito pode ter mais receptor do que gerador? Pode. Um circuito pode ter só receptor? Não. É a única regra. Então, vamos lá. Com base nesse estabelecer aqui ó, do sentido da corrente, que eu já estou vendo, eu estou dizendo que a corrente é no sentido horário. Como que eu disse isso? Quando eu estabeleci esse cara aqui como um gerador. Ó. A partir desse momento, eu vou analisar os outros símbolos e ver se eles são geradores ou receptores. Então, vamos ver. No caso desse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, vamos dar uma olhada nesse sujeito aqui agora. Ó. O que acontece com ele? A corrente elétrica está chegando pelo negativo dele, porque a corrente elétrica está vindo daqui, né, da esquerda para a direita. Então, ela está chegando pelo negativo dele, ok? E está atravessando esse símbolo de bateria do menos para o mais. Do menos para o mais. Está passando do risco menor para o risco maior. Consequência disso, o que nós vamos ter, na verdade? Então, nós vamos ter que, quando a corrente passa do menos para o mais, nós temos um gerador. Então, esse cara aqui, ó, ele também é um gerador. Agora, eu vou olhar esse cara daqui, ó, tá ok? Vamos prestar nossa atenção agora nisto aqui, ó. Note, a corrente vem de cima para baixo. Então, ela vai passar aqui, ó, do lado menos, para o lado mais. Olha que coincidência, não é coincidência nenhuma, né? Isso aqui também é um gerador. E, por fim, eu vou analisar esse cara aqui, ó. Qualquer dúvida, perguntem agora. Vejam, a corrente passa por ele vindo do resistor de 3 e indo para esse símbolo de bateria. Quer dizer, a corrente está vindo da direita para a esquerda. Se ela vem da direita para a esquerda, então ela chega aqui nesse risquinho menor, que é o negativo, e passa para esse risquinho maior, que é o positivo. Então, se a corrente passa do menos para o mais, nós temos mais um gerador. Olha que bacana. Nós temos um circuito que só tem geradores. Pode, sem problema nenhum. Então, a pergunta diz, no circuito abaixo, identifique quem é o gerador e quem é o receptor. Então, nós só temos geradores. Calcule a corrente elétrica e a DDP em todos os elementos do circuito. Corrente elétrica é achar o I, e a DDP seria a diferença de potencial. As diferenças de potencial, ou seja, as DDPs nas pilhas, já estão identificadas. 50, 50, 30 e 30. Falta, portanto, nos resistores. Nós vamos achar de um por um. E aí nós vamos, então, identificar essa corrente no circuito e achar as DDPs, então. Como é que a gente acha a corrente num circuito constituído por vários geradores? Nós usamos a lei de Pauli, que é uma ampliação da lei de Ohm. Quem é a lei de Ohm? Aquele que tem VRI, que nós já vimos. Então, no caso, na lei de Pauli, nós vamos ter que é a somatória dos geradores, ok? Bom dia, André. Menos o somatório dos receptores dividido pelo somatório dos resistores. Bom, o que nós vamos fazer aqui, então? Nós vamos pegar todos os geradores e somar, todos os receptores e somar, fazer a subtração dos geradores pelos receptores e dividir pela soma dos resistores. Simples, livre e seco. Então, como é que nós vamos ter aqui na nossa resolução? A corrente nesse circuito, ela vai valer o seguinte, veja, a soma dos geradores. Nós vamos pegar 50 volts, vamos somar com mais 50 volts, vamos somar com 30 volts, vamos somar com 30 volts. Aí eu peguei todos os geradores. Não tem receptores, menos zero. Dividido pela soma dos resistores. Quem são a soma dos resistores? Vai ser um resistor de 3 ohms, esse aqui. Agora eu vou pegar esse aqui, ó, um de 2 ohms. Pode ser em qualquer ordem, porque a ordem das parcelas não altera a soma. Mais um de 2 ohms. Um resistor de 5 ohms. E um último resistor aqui de 3 ohms. Essa é a maneira pela qual nós calculamos
a corrente elétrica no gerador. Então, agora é você fazer a corrente elétrica no circuito, desculpe. Então, agora você tem que resolver isso aqui, ó, 50, 100. Então, nós temos 160 volts de tensão total, dividido por aqui, ó, 3 mais 2 dá 5. 3 mais 2 dá 5, com 5 dá 15 ohms. Então, nós temos 160 dividido por 15 ohms. Se você fizer essa conta bonitinha, né? 160 dividido por 15, você vai ver que não dá um valor exato. Né? Vai te dar aí 13, mixaria. Vamos andar rápido aqui, né? Vamos buscar nosso amigo aqui, ó. Então, o que você tem? Se você pegar, né, 160 dividido por 15, você vai achar aí, ó, 10,7. Então, vai te dar aí algo próximo de 10,7 ampere, arredondado. Essa é a corrente que passa pelo nosso circuito. Ok, pessoal? Então, vejam, usando a lei de Poulet, nós vamos encontrar a corrente que passa nesse circuito. Bom, por se tratar de um circuito de malha única, o que é que significa malha única? Um circuito de um caminho para a corrente, nós temos que se trata de um circuito em série. Uma das propriedades do circuito em série é que a corrente é a mesma para todos. Então, o que nós vamos ter? Essa corrente de 10,7 ampere vale para todo mundo que está aqui nesse circuito. Vale para todos os geradores e vale para todos os receptores. Como nós temos resistores de 2, 5 e 3, nós vamos achar DDP em cada um desses resistores. O que é a DDP? A DDP é a voltagem ou a tensão elétrica. Como é que a gente acha a tensão elétrica em um resistor? A tensão elétrica em um resistor, ela é dada pela nossa equaçãozinha. Quem vê, pi. Então, quando nós temos um resistor de 2 ohms, o que nós vamos ter? Que a tensão nesse resistor vai ser dada pela resistência, que é de 2 ohms, multiplicada pela corrente no circuito, 10,7, né? 10,7 ampere. Isso nos dá, meus caros colegas, companheiros, quase irmãos, uma tensão elétrica de 2 vezes 10,7 vai te dar uma tensão de 21,4 volts. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Fiquem ligados, ok? Todos os resistores que são de 2 ohms, todos os resistores de 2 ohms vão estar submetidos a uma tensão, ok? Uma tensão elétrica de 21,4 volts. Esses dois caras aqui, ó. 21,4 volts. Bom, falta então os resistores de 3 ohms, né? Como é que nós vamos achar a tensão nos resistores de 3 ohms? Para os resistores de 3 ohms, de novo, quem vê ri. Como o R é 3 ohms, nós vamos ter que a tensão nesses resistores vai ser de 3 ohms vezes a corrente no circuito, que é 10,7 ampere. Isso vai nos dar 3 vezes 7 dá 21. Então, nós temos 32,1 volts para os resistores de 3 ohms. Isso quer dizer o seguinte, ó, que nesse resistor aqui, ó, tá? Nós temos 32, quanto mesmo? 32,1 ohm, 32,1 volt para esse resistor, e nesse aqui 32,1 volt. Fica faltando, portanto, a tensão no resistor de 5 ohms. A tensão no resistor de 5 ohms, V é igual a RI,
Para um resistor de 5 ohms, nós vamos então que a tensão é de 5 ohms vezes 10,7 amperes. Meus caros colegas, companheiros, quase irmãos, a tensão então vai ser 5 vezes 7, né? Dá 35. Então nós temos 53,5 volts. Essa é a tensão no resistor de 5 ohms. 53,5 volts. Bom, então o que nós fizemos aqui nesse exercício? Nós encontramos a corrente que circula pelo circuito, que é uma das perguntas, vejam aqui, ó. Identificar quem é gerador e receptor, nós fizemos, só tem gerador. Calcular a corrente elétrica no circuito, nós calculamos, 10,7 ampere. E identificamos também a diferença de potencial, ou seja, a tensão elétrica ou a voltagem em todos os elementos do circuito. No caso, os geradores 50, 30, 30 e 50, que dá um total de 160, e nos resistores 32,1, 21,4, 21,4, 53,5 e 32,1. Vale a pena lembrar aqui, e é até um teste para ver se está dando certo, que se você somar as tensões nos resistores, essa soma vai ter que dar 160 volts, tá ok? Quer dizer, a soma das tensões dos geradores tem que bater com a soma das tensões dos resistores. Beleza? Essa é a maneira de testar aqui no caso. Bom, como o nosso circuito já está resolvido, eu já fiz esse circuito, né? Então, já sei que esses valores estão corretos. Tá bom? Alguma dúvida? Esse é um exercício fácil. Muito fácil. Se vocês tiverem alguma dúvida, se manifestem aí, tá? Para a gente ver o que acontece. Nenhum problema? Podemos ir para o próximo? Pode ser, pessoal? Bom. Sem dúvidas. Mas cuidado aí, viu? Não deixem passar, não. Porque Oi. Eu cheguei um pouco atrasado. Você podia voltar na parte de identificação de receptores e geradores? Nós vamos fazer isso agora de novo. Pode ser? Pode. Beleza. Então, André, agora, nessa questão aqui, ó. Tá bem? Existem outras questões que eu separei aqui, beleza? Mas eu vou fazer primeiro essa que está aqui na sequência. Na verdade, aqui você vai ver que nós temos apenas 3 símbolos, né? Mas é suficiente para a gente identificar, tá ok? Então, veja só, isso aqui é um exercício da FATEC, é um exercício um pouquinho mais gostoso, digamos assim, tá? Mas não é nada de extraordinário, não. Então, é outro exercício relativamente fácil, né? Então, veja só. Nós temos aqui nesse circuito 3 pilhas que têm força eletromotriz de 1,5. Bom, tudo igual de novo. Então, você tem aqui, ó, uma pilha de 1,5 volts, uma pilha de 1,5 volts e uma outra pilha de 1,5 volts. E elas todas têm resistência de 1 ohm. Esse 2 aqui, ó, é o símbolo de ohm que o programa converteu, tá? Então, isso aqui, ó, é 1 ohm. Aqui nós temos 1 ohm. E aqui nós temos 1 ohm. Ok? E estão ligados conforme essa figura aqui, ó. Reparem que nessa figura nós temos um circuito que é também um caminho só para a corrente passar. É um circuito que a gente chama aí, né, de circuito de malha única. Pessoal, a palavra malha significa caminho, tá? De caminho único. Portanto, nós temos aqui de novo um circuito em série, que é o basicão para a gente resolver. Vamos lá, então, meu amigo André. André, o que eu vou fazer aqui agora é identificar aqui nesse circuito quem é gerador e quem é receptor. Isso vale para qualquer circuito, ok? Vale para qualquer situação. Então, veja só, como que nós vamos descobrir quem é gerador e quem é receptor? Saca só. Nós vamos primeiro escolher um desses caras aqui como gerador. São todos iguais?
Então, você pode escolher aleatoriamente. Beleza? Tá ok? Então, veja só. Eu vou escolher aqui, então, esse cara aqui, ó, como um gerador. Essa primeira escolha, quem faz sou eu. Ou seja, essa primeira escolha, quem faz é você. Então, não tenha medo de fazer, porque você, se tiver errado, o resultado vai dizer que você está errado. Tá bom? Então, eu escolhi aquilo ali como um gerador. Qual que é a característica do gerador? No gerador, a corrente sempre passa do polo negativo para o polo positivo. Quer dizer, a corrente salta dentro dele do polo negativo para o polo positivo. Onde está o polo negativo e o polo positivo? No símbolo da bateria, o risquinho menor é o negativo. O risquinho maior é o positivo. Então, como eu disse que isso aqui é um gerador, a corrente tem que passar por ele assim, ela tem que passar para cá. Ó. Ela tem que passar nesse sentido. Que ela tem que atravessar aqui dentro do menos para o mais. Isso é a regra. Tá certo? Agora, uma vez que eu disse que a corrente tem esse sentido, quer dizer que ela vai passar aqui, ó, descendo, que ela vai passar aqui, subindo, e que ela vai passar aqui embaixo. Ou seja, nós vamos ter de novo, por uma questão de escolha minha, eu escolhi aqui, ó, que a minha corrente tem um sentido horário. Pode estar errado, mas vamos ver. A resolução do exercício vai dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos ter que identificar qual que é a corrente que circula nesse circuito. Só isso. Nós só precisamos saber qual que é a intensidade da corrente que está passando aqui. Ó. Beleza? Agora, para fazer isso, eu preciso de usar a lei de Pauli, que é que a corrente é a soma dos geradores menos a soma dos receptores, dividido pela soma dos resistores. Então, como é que a gente vai chegar aqui? Muito fácil. Vamos identificar quem é receptor e quem é gerador agora, né? Ou seja, nós vamos identificar aqui e aqui se esses dois símbolos são geradores ou receptores. Então, vamos olhar aqui primeiro. Ó. Vamos centrar nossa atenção neste símbolo que está aqui. Ó. Repare, a corrente está passando aqui, ó, de baixo para cima. A corrente passa de baixo para cima. Ela está passando desse risquinho menor, que é o negativo, para cima, para o risquinho maior, que é o positivo. Quando a corrente passa, atravessa o símbolo de bateria do menos para o mais, nós temos um gerador. Então, esse cara aqui, ó, é um gerador. Beleza? É assim que a gente identifica. Eu vou fazer esse mesmo processo aqui do lado de cá, para a gente ver o que acontece aqui. Ó. É possível perceber que a corrente aqui vai de cima para baixo. Então, se ela vai de cima para baixo, ela passa do risco maior, que é o mais, para o risco menor, que é o menos. Quando a corrente atravessa o símbolo de uma pilha do mais para o menos, nós temos, meus amigos, um receptor. Então, eu escolhi aqui um circuito onde eu tenho dois geradores e um receptor. Entendeu, André, como é que eu identifico o gerador e o receptor? Sim, entendi. Beleza? Agora, feito isso, que é o passo que pode dar erro, é só calcular. Então, eu tenho dois geradores e um receptor. Pode ter mais receptor que gerador? Pode. Mas é uma possível indicação que você fez bobagem. Mas pode, ok? Pode ter mais gerador que receptor? Pode. Só não pode ter um circuito que tenha só receptor. Um circuito que tem só receptor não existe. Tá bom? Agora, o que você faz? Você vai lá na lei de Pauli e joga os valores que nós temos aqui. Ó. Então, nós temos dois geradores de 1,5. Então, nós vamos fazer aqui, ó, ok? A soma dos nossos geradores, quer dizer, o I, ele vai valer 1,5 volts mais 1,5 volts, é a soma dos geradores, menos a soma dos receptores. Receptor nós só temos um, ok?
Eu vou colocar aqui, ó, menos esse 1 que nós temos, que é 1,5 volt. Tudo isso dividido pela soma dos resistores. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 resistores de 1 ohm. Então, nós vamos somar 1 ohm mais 1 ohm mais 1 ohm. Então, nós vamos ter que, na verdade, 1,5 mais 1,5 dá 3. Vai ficar 1,5 volts. 1 mais 1 dá 3 ohm. Nós vamos ter, então, 1,5 dividido por 3. Cara, 1,5 dividido por 3 é 0,5 ampere. Essa é a corrente. Agora eu vou chamar a atenção e uma dica para todo mundo que está aí, ó, presta atenção. Reparem que a minha conta deu um resultado positivo. Quando a corrente dá um resultado positivo, significa que a nossa escolha está correta. Quando a corrente aqui der um resultado negativo, significa que a sua escolha está errada. O que eu faço? Bom, a corrente é a mesma. Não precisa fazer nada. A única coisa que a gente faz é o seguinte: é inverter o sentido da corrente. Quando o resultado da corrente é negativo, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha escolha e vou trocar todo mundo. Aquilo que era gerador eu chamo de receptor, e aquilo que eu chamei de receptor eu chamo de gerador. E automaticamente eu inverto o sentido da corrente, que no caso aqui, se tivesse dado negativo, ao invés de horário, passaria a ser anti-horário. Mas está certo. O resultado positivo indica que nós escolhemos correto. Portanto, a corrente é no sentido horário. Nós temos, de fato, 2 geradores e temos um receptor. O que significa isso? Que nós temos 2 pilhas, 2 baterias recarregando uma bateria só. Então, nós temos uma bateria, que é um receptor, em carga, e 2 geradores fornecendo carga para ela. Então, nosso circuito é um circuito que tem uma corrente no sentido horário, e essa corrente vale, portanto, meio ampere. Consequentemente, se a gente for escolher aqui uma alternativa, né, nós teríamos que escolher a alternativa da letra A, que está aqui, ó, meio ampere, sentido horário. Vejam que é uma questão simples. É uma questão que, se a gente for fazer sem esse falatório meu, você gasta 1 minuto, no máximo. Porque é identificar, somar, subtrair e dividir pela soma dos resistores. A gente nem faz a conta no papel, não. É 1,5 mais 1,5, 3, menos 1,5 dá 1,5, dividido por 1 mais 1, 3, 1,5 dividido por 3, meio, acabou, morreu. Pá! Morreu a questão. Ok? Então, essa aqui é a resolução da segunda questão nossa hoje para tirar dúvida. Ok? Como é que fala? Para reforço, né? E aqui eu escolhi uma questão que é, na verdade, uma questão idêntica a essa aqui. Se tiver dúvida, por favor, manifestem, tá? É uma questão idêntica a essa, porém, nós vamos lidar apenas com gráficos. Se você observar bem para essa questão aqui, o que nós vamos ter, na verdade, né? Nós vamos ter aqui 2 gráficos em um só. Mas vejam que trata-se de um gráfico crescente e um gráfico decrescente. A parte crescente do gráfico, pessoal, muito importante, mas é importante mesmo isso aqui, ó. Essa parte crescente aqui, ó, refere-se a um receptor. A parte decrescente do gráfico refere-se a um gerador. Por isso que na hora que eu comecei a nossa aula de hoje, eu fiz questão de colocar aqui no começo, ó, o aspecto, né, dos gráficos que representam o gerador e o receptor. Notem o seguinte, no caso do gerador, que é essa linha verde, eu não conheço quanto vale a força eletromotriz do gerador. Ela é esse valor aqui, ó, mas não me diz. Mas reparem que eu conheço a força contra-eletromotriz do receptor. Olha ela aqui, ó. Essa eu conheço. Beleza? Provavelmente a questão vai me pedir isso. Mas vamos lá ver o que fala.
No gráfico estão representadas as curvas de um gerador e um receptor. Já identificamos quem é quem. Fundamental. A fém do gerador e a resistência interna do receptor valem... Cadê? Não tem nem as opções. Esqueci de copiar as opções. Enfim, o que é que nós temos que calcular? Nós vamos ter que calcular a fém do gerador. O que é fém? Fém significa força eletromotriz. Nós vamos achar isso. O que é a força eletromotriz? É a tensão produzida no nosso gerador. Ou seja, é esse epsilon que aparece aqui, ó. Esse é o fém. Nós vamos tentar achar quanto que vale essa fém. E mais, precisamos encontrar, ok? Quanto que vale a resistência interna, quanto que vale a resistência interna do receptor. A resistência interna do receptor também nós não conhecemos. Nós vamos ter que identificar isso. Beleza? Agora eu vou chamar a atenção de vocês. Tá? Quando você está mexendo com um exercício que é gráfico, você tem que lembrar que todo gráfico tem origem em uma equação matemática. Tá ok? Então, no caso, por exemplo, do gerador, e isso é muito importante, no caso do gerador, tá? Essa equação matemática eu já pus lá no começo, eu vou apenas colocá-la aqui diretamente, tá? Ela é V, que é igual a epsilon menos RI. E aí eu vou ensinar vocês agora, prestem muita atenção nisso, como tirar essa epsilon desse gráfico aqui, ó. Então eu vou me concentrar aqui apenas na parte decrescente do gráfico. Então eu vou mexer aqui, ó, com os valores que estão, tá, para o gráfico decrescente. Então nós vamos pensar só nisso aqui, ó. Beleza? Então nós temos aqui, ó, beleza? Um valor que é 20, e nós temos aqui um valor que eu não conheço, que é o epsilon, mas notem que eu tenho aqui, ó, um 20 e tenho aqui um 10, tá ok? Bom, deixa eu aumentar o zoom aqui, porque senão quem está de celular não vai ver, né? Então eu vou me concentrar nisso aqui. Eu vou pedir a vocês para me ajudarem. Vou pedir a vocês para vocês me ajudarem, tá ok? Porque senão não dou conta. Não dou conta de resolver essa expressão, não. Beleza? Bom, isso aqui vale tanto para o gerador quanto para o receptor. Ok? Então, eu vou tirar aqui alguns valores possíveis, né? Eu vou pedir a vocês para olharem aqui, ó. Isso aqui é um ponto. Isso é um exercício de matemática, isso não é um exercício de física, tá? Aqui nós temos um ponto, ó. O que esse ponto diz? Né? Esse ponto diz o seguinte, que quando a tensão é 20 volts, nós vamos ter aqui uma corrente que vale 10 amperes. Então, eu vou pegar esses valores e vou substituir aqui, ó. Tá ok? Então, tá claro isso? Tá claro isso? Beleza? Podemos ir? Então, nós temos aqui um ponto, ó. Esse aqui é um ponto. O que esse ponto me diz? Esse ponto aqui, ó. Quando a tensão é 20 volts, nós vamos ter uma corrente de 10 amperes. Está aqui, ó. Agora, isso aqui é um outro ponto, ó. Isso aqui é um outro ponto. Eu também vou substituir aqui. Tá beleza? Agora, o que me diz esse ponto aqui, ó? Esse ponto aqui me diz o seguinte, ó. Que quando a tensão for zero, nós vamos ter uma corrente de 20 amperes. Então, tem dois pontos aqui no meu gráfico. Esse, quando a tensão é 20, nós vamos ter uma corrente de 10. Esse, quando a tensão for zero, nós vamos ter uma corrente de 20 amperes. É a chamada corrente de curto-circuito. Esse valor que aparece aqui embaixo no gráfico, no eixo da corrente, para o gerador apenas, esse valor aqui, ó, que eu estou destacando aqui agora, ó,
Esse aqui é chamada corrente de curto-circuito. Essa corrente de curto-circuito acontece quando a diferença de potencial, a DDP ou a tensão, for zero. Então, meu caro amigo, quando a tensão aqui for zero, nós vamos ter uma corrente de 20 amperes. Galera, eu tenho uma equação matemática com 2 pontos. Está feita a questão. Está resolvida a questão. Cleonir, está resolvida uma óbvia. Eu não sei fazer isso, não. Não sabe, não? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Substituindo o primeiro ponto. Qual vai ser o primeiro ponto que eu vou escolher? Qualquer um, mas eu vou escolher o mais fácil. Que ponto é esse? Quando a tensão for zero, o I vai valer 20 amperes. Então, eu vou jogar isso dentro dessa expressão aqui, ó. Quando V é zero, nós vamos ter um epsilon menos um R vezes 20. Tá ok? Entenderam a ideia? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou substituir valor e vou resolver a equação matemática. Então, daqui, ó, eu vou ter o seguinte, que 0 é epsilon menos R20. Ou seja, se eu trouxer esse R20 para cá, eu vou ter que 20R é igual ao meu epsilon. Tá aqui, ó. Eu achei uma expressãozinha que eu não sei quanto vale. Eu não sei quanto vale isso aqui, não. Isso aqui é uma expressãozinha matemática, mas eu sei que isso aqui me dá o valor do epsilon. O epsilon vale isso. Epsilon vale 20R. Tá ok? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Na minha expressão, V é igual a epsilon menos RI, eu vou colocar a seguinte informação. Eu vou substituir aqui, ó, no lugar desse epsilon, eu vou pôr esta informação. V é igual a 20R menos RI. Olha, eu cheguei numa expressão matemática que não tem solução. Mas é por isso que eu tenho 2 pontos. Por isso que o gráfico me dá 2 pontos. Quando V é 20, o I é igual a 10. Então, eu vou substituir dentro disso que eu achei aqui, ó. Quando o V for 20, o I vai valer 10. Nós vamos jogar essa informação dentro dessa expressão aqui, ó. E aí, o que eu vou ter? Veja, 20 é igual a 20R menos R vezes 10. Nossa Senhora! O que eu vou arrumar com isso? Ué, você vai arrumar nada. Você vai fazer a conta. 20 é igual. 20R menos 10R? O que é 20R? 20R menos 10R. 20R menos 10R, pessoal, dá exatamente 10R. Aí, está resolvido. Então, o R vai valer 20 dividido por 10. Ou seja, o R vai valer 2 ohms. Repare, nós achamos a resistência do nosso gerador. Tá ok? Achamos a resistência do gerador. Ah, mas e aí? Ele não pediu a resistência do gerador, ele pediu a força eletromotriz. Ah, mas cadê a força eletromotriz? A força eletromotriz está aqui, ó. Então, usando a informação de que epsilon é igual a 20R, então eu vou ter aqui, ó, olha, ó, que o epsilon é igual a 20R. Então, eu vou tirar daqui que o epsilon vai valer 20 vezes 2. Ou seja, 40 volts. Esse é o meu gerador. A força eletromotriz do gerador está aí. 40 volts. Agora nós vamos tentar resolver o que fala do receptor. Então, eu já sei o que eu queria. Esta aqui é a força eletromotriz do nosso gerador. Agora eu vou me concentrar no receptor, cuja equação é epsilon mais RI. Só que agora eu vou me concentrar, pessoal, na parte crescente do gráfico. Eu vou esquecer o gráfico decrescente. A parte crescente do gráfico, eu tenho 10 aqui, ó, e o 20 e 10, né? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou marcar aqui, ó, os pontos que eu preciso, né? Que são 20, ó,
com 10, e aqui nós temos o 10, beleza? Então, isso aqui, ó, são os dados do meu receptor. Notem que esse 20 e esse 10 valem tanto para o gerador quanto para o receptor. Diga-se de passagem, é o ponto de interseção, né? Ele representa aqui, ó, o ponto de interseção entre as curvas do gerador e receptor. O que significa isso? Nada, não interessa nada. Na matemática, é o ponto de interseção de duas retas. Não interessa nada. Então, para nós aqui, o que nós vamos ter? Olha, nós temos, de novo, 2 pontos para o nosso receptor. Tá ok? Quem são esses pontos? Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é aquele que diz que quando o V é 20, o I vale 10. Tá ok? E nós temos esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é muito interessante, porque esse ponto aqui, ó, ele já nos dá a força contra-eletromotriz do gerador, do receptor. Então, na verdade, esse 10 aqui, ó, já é o valor. Ele já é, tá ok? Ele já é o valor do meu epsilon'. Então, para o meu receptor, a equação é 10 mais RI. Eu já sei um valor, de cara. Poxa, como é que eu vou achar esse R? É por isso que tem 2 pontos. Eu vou utilizar esta informação agora aqui dentro para tentar achar o valor do R. Então, quem é o meu R? Vamos lá. O V, que é 20, é igual a 10. De onde eu tirei esse 20? Eu tirei daqui, ó. Quando o V vale 20, o I vai valer 10. Então, vai ficar 10 mais R vezes 10. Então, se você fizer isso, você vai ter que 20 é igual a 10 mais 10R. Vou passar vou passar esse 10 aqui para o outro lado, então vai ficar 20. Opa, o meu 2 aqui está parecendo 1, né? 20 menos 10 é igual a 10R. Então, 10 é igual a 10R. Portanto, daqui eu tiro que o R vale 1 ohm. Esta aqui é a resistência interna do receptor. Olha que bacana. O que a questão pediu? Ela pediu a FEM do gerador e a resistência interna do receptor. Portanto, nós temos a resposta. A FEM do gerador, a força eletromotriz do gerador, é essa aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Ó, olha ela aqui, ó. Ó, essa aqui. E a resistência interna do receptor, nós temos também, é essa aqui, ó. Está resolvida a questão. Viram? Notem, é uma questão de física? É. Mas o caráter dela, basicamente, é uma questão de matemática. Como resolver equações de primeiro grau, tomando como referência um gráfico. É só isso. Pessoal, é única e exclusivamente isso. Tá bom? Bom, para finalizar, eu vou resolver o seguinte, tá bem? Eu vou fazer a seguinte molecagem aqui, ó, tá? Esse aqui ele demora muito, eu não vou fazer não. Então, eu vou pegar esse aqui que é parecido com ele, que ele é mais rápido. Esse é o último exercício, eu vou resolvê-lo em 5 minutos, tá bom? Mas eu vou falar menos e vou escrever menos. A quantidade de coisa que pede aqui, ó. Na verdade, isso aqui é marcar quais são as alternativas verdadeiras, tá? Considerando o circuito... Antes, vocês têm alguma pergunta a fazer sobre a questão anterior dos gráficos? Podemos ir para frente? Bom, eu vou considerar isso aí, né, como pode seguir. A qualquer dúvida que vocês tiverem e não se manifestaram aqui, gente, posta lá no grupo, pede ajuda, né? Eu estou aqui para isso mesmo. Então, considere o circuito elétrico mostrado na figura. A e B representam 2 baterias. Os resistores de 1 ohm, mostrados na figura, tá, são as resistências internas. Marque as alternativas corretas. Bom, agora nós vamos ter que julgar, né? A corrente que circula nesse circuito é anti-horária, a corrente que circula no circuito é 1 ampere, bom, não sei.
Vamos ver o que acontece. O André aí tinha perguntado aquela hora, né? Olha aí, de novo, ó, a identificação. Nós temos duas baterias. Uma de 12 volts, uma de 8 volts. De cara. Uma é maior do que a outra. Então, eu vou escolher a maior delas como sendo o nosso gerador. Tá ok? Então, essa aqui, essa aqui é o gerador. Então, se ela é o gerador, a corrente elétrica vai passar por dentro dela, tá? Ela vai passar por dentro dela do polo negativo para o polo positivo, ou seja, a corrente elétrica vai passar assim, ó. Se a corrente vai passar assim, significa que aqui ela vai passar assim e aqui ela vai passar assim, ó. Ok? Então, meus amigos, uma dica é a seguinte, né? Bom dia, Paloma. Nós temos aqui uma corrente que vai circular nesse sentido. Esse sentido que está mostrado aqui é o sentido horário. Mas nós temos que ver se está certo, né? A princípio está certo. Bom, já que nós temos uma corrente no sentido horário, eu preciso saber qual que é a intensidade da corrente que passa nesse circuito. Essa questão ela tem um complicadorzinho que é muito bobo, mas extremamente besta, que é o fato da gente ter aqui, ó, dois resistores ligados em paralelo. Na verdade, para identificar esse circuito, para achar a corrente nesse circuito, nós vamos ter que sumir com esse resistor em paralelo, nós vamos ter que transformar ele em um só. Nós vamos ter que tirar esse resistor em paralelo aqui. Como é que eu resolvo um resistor em paralelo? Eu substituo ele por um só. Como que eu acho esse um só? A resistência equivalente. 1 sobre REC, que é igual a 1 sobre 6, mais 1 sobre 3. Se você fizer o mínimo múltiplo comum entre 6 e 3, que é 6, nós vamos ter aqui, ó, 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1 é 1 mesmo. Mais 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1 é 2. Então, nós temos aqui, ó, que 1 sobre REC é igual a 3 sobre 6. Multiplicando cruzado, nós temos que 3 REC é igual a 6. Ou seja, o REC vai valer 2 ohms. Uma maneira mais rápida de resolver isso. Quando você tiver dois resistores só em paralelo, você pode resolver o REC de uma maneira alternativa. Como que é essa maneira alternativa? Você pega um dos resistores, multiplica pelo outro e divide isso pela soma deles. Tá ok? Ou seja, no nosso exemplo aqui, ó, eu poderia fazer 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. 3 vezes 6, 18. 3 mais 6, 9. Reparem que o resultado dá os mesmos 2 ohms. Então, você pode usar essa, pode usar essa. Mas essa aqui só quando tiver 2. Tá ok? Bom, então esse circuito aqui, eu vou tirar um pouquinho do zoom, tá? Para a gente poder enxergar. Esse circuito aqui, ele é muito parecido, né? Com isso aqui, ó. Ele é, na verdade, isso aqui, ó. Nossa bateria de 12 volts, 1 ohm. Aí nós vamos trocar aqui, ó, todos os dois lá por 2 ohm. Aí nós vamos ter aqui de novo, ó, 1 ohm. A outra bateria de 8 volts e aqui a ligação direta. Então, vejam, o que eu fiz? Eu apenas simplifiquei o meu circuito, que está aqui, para essa situação. Por que eu fiz isso? Bom, eu já sei que isso aqui é um receptor. Desculpa, eu já sei que isso aqui é um gerador, que aqui é um receptor. Já sei que a corrente circula assim, por esse circuito. Então, agora eu vou descobrir quanto que vale essa corrente para poder escolher as alternativas corretas, né? A corrente é dada pela lei de Pauli. Somatório dos geradores menos somatório dos receptores dividido pela soma dos resistores. Dividido pela soma dos resistores. Tá ok? Aí, meus amigos, é hora de conta. Conta besta. Por que conta besta? Porque nós só temos um gerador. Nós só temos um gerador. Que gerador é esse? Nós temos um gerador de 12 volts. E nós só temos um receptor de 8 volts.
E nós temos apenas 3 resistores aqui, ó. Um de 1 e aquele que eu transformei, né, que é um de 2. Então, nós vamos ter 1 ohm, mais 1 ohm, mais 2 ohm. Ok? Isso quer dizer que a nossa corrente no circuito vai ser algo do tipo 12 menos 8, 4 volts. 1 mais 1 mais 2, 4 ohm. Ou seja, é uma corrente de 1 ampere. Cuidado. Me dá aí só mais um minutinho, que eu esperei 5 minutos, né? Então, vamos comer mais... Só terminar aqui. É 5 minutos no máximo. Agora eu vou julgar. A corrente que circula no circuito tem sentido anti-horário. Está errado. Ela tem sentido horário. Por que eu vou falar que ela tem sentido horário? Veja, eu fiz a escolha. Eu chamei de gerador, eu chamei de receptor, e veja que o cálculo da minha corrente deu positivo. Se a minha corrente deu positivo, significa que as minhas escolhas estão corretas. Então, de fato, o sentido da corrente é esse mesmo. É uma corrente horária. Então, a alternativa 1 está errada. A corrente que circula pelo circuito é de 1 ampere. É aqui. Nós achamos isso. Então, a alternativa 2, a alternativa 1 é falsa, a 2 é verdadeira. A DDP, através da bateria... a diferença de potencial através da bateria é de 11 volts. Xiii. A DDP através da bateria é de 11 volts. Que merda é isso, né? Bom, a bateria é esse A aqui, ó. Né? Vamos ver se é mesmo? Vamos ver se o DDP é 11 volts. Como se trata de um gerador, nós vamos fazer o seguinte, olha. Vamos pegar aqui, ó. O gerador. Como é que é o gerador? V é igual a Epsilon menos RI. Então, vejam. Para o gerador, a DDP, a voltagem, a tensão, é o que ela produz menos o que ela consome. Vamos ver se é mesmo? Bom, a DDP, quer dizer, o que ela produz é 12 volts. Então, nós vamos ter aqui, ó, que o V é igual a 12 volts menos a resistência da minha bateria. A resistência dela aqui, ó, é 1 ohm. É 1 ohm. 1 ohm vezes a corrente, que é de 1 ampere. Eu achei isso ali, né, no nosso cálculo. Então, isso aqui vai ficar 12 volts menos 1 volt, porque ohm vezes ampere é volt. Uai, que bacana! Isso vai me dar 11 volts. Quer dizer, olha que bacana. O meu gerador, ele produz 12. Ele produz 12. Mas a resistência interna dele come 1. Então, sobra aqui, ó, nos extremos do meu gerador, eu vou ter uma diferença de potencial de 11 volts. Olha que bacana. A questão 4 é verdadeira. A energia térmica dissipada por unidade de tempo num resistor de 3 ohms, quer dizer, nesse aqui, ó, nesse aqui, é de 0,66 watts. Essa é a resposta mais difícil que nós vamos ter que fazer. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu vou descobrir se isso aqui é 0,66 watts? Tá. Eu sei que isso aqui é uma resistência paralela. Num resistor em paralelo, nós temos a mesma tensão. Mas que tensão que é essa, né? Como é que eu vou achar a tensão aqui? Eu tenho que lembrar que, para mim achar a tensão aqui, eu tenho que me recorrer ao meu resistor equivalente, que é esse cara aqui, ó. Ok? Como que eu acho a tensão no resistor equivalente? Quem vê, RI. Toda vez que eu quiser achar a tensão no resistor, é RI. RI. Bom, o resistor é de 2 ohms, a corrente é de 1 ampere. Então, nós temos aqui uma tensão de 3... desculpa, de 3 nada, né? Somei não, é multiplicação. De 2 volts. Então, vejam bem. Esses 2 volts correspondem à tensão que eu tenho nesse resistor aqui, ó. Tá ok? Aqui nós vamos ter 2 volts. Só que esse resistor de 2 ohms substitui esses 2 aqui de cima. Num resistor em paralelo, a tensão é a mesma para todo mundo. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 volts, 2 volts. Pessoal, se num resistor de 3 ohms tem 2 volts, a corrente nele é fácil.
Então, vamos pensar no resistor de 3 ohms. V é igual a RI. Se eu tenho 2 volts num resistor de 3 ohms, eu vou ter uma corrente I. Quanto é essa corrente I? Essa corrente I é de 2 sobre 3 amperes. Então, qual que é a potência desse resistor de 3 ohms? É o V vezes o I. Quanto que é o V vezes o I? É 2, ok? Volts, multiplicado por 2 sobre 3 amperes. Então, a potência nele vai ser 4 sobre 3 amperes. Ô, meus caros colegas, eu nem vou resolver essa conta, porque eu sei que 4 é maior que 3. E se 4 é maior do que 3, essa divisão aqui ó, dá mais do que 1. Aqui está dizendo que a potência é de 0,66 watt. Uai, 0,66 watt é menor do que 1. E aqui embaixo a minha conta está dizendo que a potência, watt, isso aqui ó, é maior do que 1. Então, meus amigos, eu não preciso fazer a conta. Eu posso vir aqui dizer para vocês que essa alternativa 8 está errada. E, por fim, a potência armazenada na bateria é de 7 watts. Que também está errado. Eu não preciso nem fazer a conta. Por que a potência na bateria está errada? Porque a bateria é de 12 volts. E a corrente no circuito é de 1 ampere. Então, se eu for calcular a potência da bateria, tá ok? Quanto que vale a potência na bateria? A potência na bateria é a tensão vezes a corrente, 12 volts, 1 ampere. Ou seja, 12 watts. Lá diz que a potência é de 7. Errado. Falso. Estão corretas A2 e A4 só. Então, esse é o tipo de questão que vocês vão encontrar aí envolvendo geradores e receptores. Bom, eu passei 1 minuto. Nós ficamos por aqui por hoje, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer exercício desse que eu resolvi que vocês não entenderam, por favor, entrem em contato no grupo, ok? A lista de exercícios já está postada no Moodle. Façam. Tirem as dúvidas comigo. Se quiserem, agendem um horário que eu resolvo a lista com vocês, como se fosse monitoria. Tá bom? Então, eu desejo a todos uma bela terça, uma boa semana e um bom dia. Tá bom? Falou, galera. Um abraço a todos. Tem alguma pergunta? Estou aqui ainda. Bom, então eu vou parar a gravação. A nossa aula termina agora. Interrompendo a gravação. Tchauzinho. Até mais, Lá.